Saiba que em breve escreverei um livro sobre aquilo de que falo neste canal, porque é necessário parar para aprofundar. Por exemplo, sobre o facto de que há quem tenha algo contra os cristãos. Normalmente, não te dizem isso na cara. Fazem-te sentir isso no ar. Num certo tom de voz, quando pronunciam a palavra católico ou evangélico. Naquela risadinha subtil quando alguém, em público, diz que reza. Naquela mudança rápida de assunto, na forma como o cristão é colocado na gaveta dos retrógrados, dos tolos, dos perigosos. Vale a pena parar um momento e perguntar por quê. Por que é que tem algo contra os cristãos? Não contra os budistas, não contra os xamãs, não contra os gurus do bem-estar que vendem cursos de mindfulness por 3.000 euros. Nem contra os muçulmanos. Com eles, não. Com eles, é tudo um respeito comovido. Tudo cada tradição traz verdade. Com os cristãos, não. Com os cristãos, há algo que incomoda. Tentemos olhar para a questão de frente, sem fingir. Comecemos pelos factos. Os cristãos são, hoje, neste preciso momento, a comunidade religiosa mais perseguida do mundo. Não é uma opinião, são os números que o dizem. Segundo a organização Open Doors, que publica todos os anos a World Watch List, cerca de 365 milhões de cristãos no mundo vivem em condições de alta perseguição ou discriminação. 365 milhões! Quase 6.000 cristãos mortos todos os anos por causa da sua fé. Mais de 4.000 igrejas destruídas, danificadas ou encerradas. Onde? Na Coreia do Norte, onde professar a fé cristã significa desaparecer num campo de trabalho, ou ser fuzilado com os teus filhos diante da tua comunidade para servir de exemplo. Na Nigéria, onde os cristãos no sul são massacrados por milícias islamistas do Boko Haram e pela organização terrorista ISWAP. No norte de Moçambique, na Somália, no Mali, no Burkina Faso. No Paquistão, onde a lei da blasfêmia é usada como arma contra as minorias cristãs, onde uma mulher como Asia Bibi pode passar anos no corredor da morte por causa de uma questão de água. Na Índia, onde o nacionalismo hindu tornou os cristãos um alvo fácil. Na China, onde as cruzes são derrubadas e os pastores desaparecem no silêncio da burocracia. Isto no mundo. Isto agora. Não na Idade Média. Agora. Mas não é novidade. Há um fio vermelho que atravessa a história e mantém tudo unido. Começa em Roma. Nero incendeia cristãos e usa-os como tochas nos seus jardins. Domiciano envia-os às feras. Diocleciano ordena a grande perseguição, a última, a mais sistemática, aquela que tenta arrancar a memória cristã do império como se arranca uma erva daninha do jardim. Queima os livros sagrados, destrói as igrejas, mata. E cada vez o resultado é o mesmo. A fé sobrevive. Não só sobrevive, cresce. Como se a perseguição fosse o seu habitat natural. Como se o sangue dos mártires, e aqui Tertuliano sabia bem do que falava, fosse realmente a semente dos cristãos. Do Coliseu às catacumbas. Das catacumbas aos milênios. Dos milênios às igrejas queimadas de Lagos e às aldeias cristãs arrasadas no Sahel. A mesma história, sempre. E sabes uma coisa? Jesus tinha o dito. Não como uma ameaça, como uma descrição. Como quando alguém conhece tão bem a natureza das coisas que pode contar-te o futuro sem precisar de profetizar. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Uma frase que não deixa margem para equívoco.
Declarar que Jesus é o Filho de Deus não é uma opinião religiosa entre muitas. Não é como preferir jazz a rock. É um ato que corta a realidade. É um ato que divide. Porque diz algo preciso sobre o ser humano. Diz que dentro de cada homem e de cada mulher há algo que vem de Deus, que pertence a Deus, que não pode ser reduzido a carne, a instinto, a mercado, a número, que não pode ser controlado, manipulado, vendido. Isso assusta. Um ser humano que sabe que é filho de Deus não se governa como se quer. Não o convences de que o seu valor depende do que produz. Não o mantens refém pelo medo. Não o esvazias. Então atacas quem lhe recorda isso. Quem é cristão com consciência não consegue tornar-se mecanismo do jogo do poder. E por isso, o poder, que quer pessoas ignorantes e inconscientes, reage. No mundo islâmico, a perseguição é explícita. Nos países onde a Sharia governa a vida pública, os cristãos existem como dhimmi, como protegidos de segunda categoria, cidadãos em estado de subordinação estrutural. Em alguns estados, não podem construir igrejas, não podem fazer soar os sinos, mas, sobretudo, não podem converter um muçulmano, sob pena de morte. Em certos contextos, a escolha é explícita e brutal. Converte-te ou permanece o que és, mas ao preço da vida. É uma perseguição que se vê, pode ser nomeada, pode ser contada. Mas no Ocidente, o mecanismo é diferente. Mais subtil, mais elegante, mais insidioso. Porque não deixa nódoas visíveis. Porque não se pode apontar o dedo e dizer: eis aqui, isto é perseguição. No Ocidente, a perseguição funciona como uma risada, como um scroll rápido, como uma sobrancelha levantada, como o tom de quem te faz perceber que és ingênuo, que ficaste para trás, que as pessoas inteligentes já deixaram de acreditar nessas coisas. A doença do Ocidente é odiar-se a si mesmo. Falo disso frequentemente nos meus livros. É um espetáculo que quase enternece, se não doesse tanto. Uma civilização que construiu hospitais e universidades, que inventou os direitos humanos, que produziu Dante e Bach e Miguel Ângelo, que todos os dias se senta à mesa com a faca apontada às próprias raízes. E as raízes dessa civilização têm um nome. Chamam-se Cristo. A Catedral de Notre-Dame arde e o mundo para olhar. Não porque seja um edifício antigo, mas porque algo em cada europeu, mesmo naqueles que não acreditam, mesmo naqueles que se declaram ateus com orgulho, sente que algo de si está a arder. Porque aquela pedra não é apenas pedra. É o cristograma da identidade de um continente. Quando a doença de uma época é o ódio de si, o alvo natural é aquilo que te formou. Os cristãos no Ocidente são ridicularizados e marginalizados não apesar de serem a raiz, mas precisamente porque o são. Atacá-los é a forma mais rápida de parecer moderno, de sinalizar ao grupo que evoluíste, que deixaste o passado para trás. Só que ninguém que corta as próprias raízes vai longe. No fim, encontra-se apenas com as mãos cheias de vazio. Aqui é preciso dizer algo incômodo. O sistema clerical católico das últimas décadas não ajudou. Os escândalos, os encobrimentos, as cumplicidades do silêncio, tudo isso deu munição a quem queria disparar de qualquer maneira. É justo dizê-lo. Não se pode fingir que nada aconteceu. Mas uma coisa é o sistema dos padres como instituição humana, com os seus enormes pecados e as suas vergonhas reais. Outra coisa é o cristianismo. Outra coisa é Jesus. Identificar Cristo com os padres mais corruptos é como identificar a poesia como o pior burocrata da academia. A traição de quem carrega o nome não apaga o nome. Judas não o apagou. Ninguém o apagará. E então?
Rezemos pelos cristãos perseguidos na Nigéria e no Paquistão, na Coreia do Norte e na China. Em todo lugar onde professar a fé custa sangue. São nossos irmãos. A sua resistência é a nossa. E mantenhamos os olhos abertos à perseguição gentil do Ocidente, aquela que trabalha com ironia e silêncios, aquela que não mata o corpo, mas tenta matar a voz. Porque cada vez que um cristão diz em público que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, está a fazer algo preciso no mundo. Não está a recitar uma fórmula. Está a proclamar que o ser humano não é redutível à matéria, que dentro de cada homem e de cada mulher há uma câmara secreta onde o mundo não entra, onde o mercado não chega, onde a propaganda se quebra. Isto é um ato de resistência. Não militante, não violento, mas tão radical quanto qualquer ato humano possa ser. E talvez seja precisamente por isso que incomoda tanto.